Olha, a Nvidia vale mais do que quase todos os PIBs do planeta. A OpenAI queima bilhões sem lucro à vista. Big Techs vão investir 460 bilhões de reais até o fim de 2026. Será que isso é o futuro ou será que isso é a próxima grande catástrofe? Ou melhor, será que é a próxima grande bolha? É isso que o mercado todo está se perguntando e é por isso que hoje eu vou te mostrar o que é essa suposta bolha, o que é fato e o que pode ser exagero e a solução para você investir em meio a isso tudo. Isso com base, é claro, nas mesmas estratégias que a gente usa para gerir cerca de 5 bilhões de reais aqui no Clube do Valor. E quem vai te contar tudo isso é o Filipão, analista CNPI, meu sócio aqui no clube. Bola contigo, Filipão. Então vamos observar juntos essa história aqui, entender o que é fato, o que é exagero. Agora, antes de mais nada, a gente precisa conceituar o que é uma bolha. O que é uma bolha financeira? Você já presenciou uma? Me conta aqui embaixo. Quando a gente traz para o mundo dos investimentos, a bolha ela é um movimento irracional do mercado que não tem um lastro, não tem uma justificativa real para que aquele valor esteja alto o suficiente como ele está. E isso costuma acontecer quando a expectativa do que vai acontecer com o futuro se descola demais da realidade. A bolha, na verdade, ela é um movimento comportamental que tem suas consequências no mercado da economia, no mercado financeiro. O que acontece é que os preços de algum ativo, alguma ação ou qualquer coisa começam a subir demais, mesmo sem justificativa. As pessoas, ao verem esse movimento, ficam com medo de perder, de não ganhar dinheiro junto com todo mundo e começam a colocar cada vez mais dinheiro de forma irracional. Até que simplesmente essa bolha estoura, mostrando que aquilo ali não tem o valor que todo mundo achava que tinha. E isso tudo não é só teoria não, isso aqui é prática, já aconteceu no passado muitas vezes. Será que você já ouviu falar de uma empresa chamada South Sea Company? Uma empresa de exploração de outros territórios nacionais que teve sua fundação lá no início dos anos 1720. Essa aqui era uma empresa britânica que parecia o investimento do momento naquela época. A promessa era trazer riquezas absurdas nos territórios sul-americanos e com essa riqueza, muita valorização dos recursos de quem investisse lá na Inglaterra. E aí com isso começou-se uma narrativa. Nossa, então os navios da South Sea Company vão sair, vão explorar esse ouro e vão voltar se valorizando demais para quem investir. Sabe quem caiu nessa narrativa e quis ganhar dinheiro junto? O Isaac Newton, um dos maiores físicos da história do nosso planeta. Esse gráfico mostra muito bem o que aconteceu com o Newton naquela época. Ao descobrir a história, mais ou menos em 1719, ele investiu um pouquinho do capital. Depois, as ações se valorizaram pra caramba dessa empresa. Ele vendeu, ganhou um pouquinho e ficou feliz. Só que o que aconteceu? A bolha começou a se instaurar. As pessoas na Inglaterra começaram a acreditar cada vez mais que aquilo ali poderia ser uma grande fonte de riqueza para todo mundo e o preço só subia. Os amigos do Newton começaram a ganhar cada vez mais dinheiro até que ele se convenceu, pegou boa parte do patrimônio dele e investiu tudo na hora que as ações já tinham subido pra caramba. Resultado, menos de um ano depois, a bolha simplesmente estourou e o Newton perdeu praticamente tudo que ele investiu naquele ativo ali. Ou seja, uma empresa com uma narrativa que até fazia sentido, a exploração sul-americana aconteceu, trouxe muitos tesouros para a Europa. Mas o fato é que a velocidade em que isso ia acontecer e os preços que as ações atingiram começaram a ser irracionais, descolados com a verdadeira realidade por trás. Um evento mais próximo na história que começa a lembrar o que a gente vive nesse momento é a bolha das .com, que aconteceu na década de 90, começo dos anos 2000, e que quebrou mais de 500 empresas. E naquela época, a promessa era que a internet seria o futuro. Várias empresas com grandes promessas e negócios de internet começaram a surgir. A narrativa por si só estava errada? Na verdade, não. A internet é o futuro hoje. A gente vive isso. Mas o fato é que várias empresas com faturamento zero, sem lucro e só com promessas começaram a se valorizar demais. Até que, em algum momento, a bolha estourou e as empresas do índice chegaram a perder 75% do seu valor ao final do mesmo ano. Então aqui a gente vê um padrão que acontece com as bolhas. Uma grande promessa, seja ela verdadeira ou não. Um investimento após isso desenfreado das pessoas que começam a acreditar. Consequentemente, o preço dos ativos sobe muito, o que gera uma euforia no mercado. As pessoas querem fazer cada vez mais parte daquela valorização e investem cada vez mais. Até que, em algum momento, que ninguém sabe dizer quando acontece, a bolha tende a estourar. Mesmo que a tecnologia, aquela promessa, de alguma forma se perpetue para o futuro. E aí agora vem a pergunta de $1 milhão. Será que a IA, nesse momento, toda essa promessa de inteligência artificial está seguindo o mesmo caminho? Vamos olhar para o que a gente tem de dados do mercado no momento. Porque, olha, se a gente olhar para a Nvidia valendo quase $5 trilhões, que é mais do que o PIB de todos os países do mundo, tirando somente os Estados Unidos e a China, a gente começa a levantar esse sinal amarelo. E não foi só ela que cresceu pra caramba, tem outras empresas do ramo de tecnologia que estão, digamos, bem infladas. Safe Super Intelligence vale $32 bilhões e ainda não lançou nenhum produto sequer. Thinking Machines
Machines vale 10 bilhões de valuation. A inteligência artificial do próprio Elon Musk, que pelo seu valuation atual tem o mesmo valor de 2 Nubanks juntos e mais uma Petrobras, que são as duas empresas mais valiosas do Brasil. Será que esse valor faz sentido? Então os valores eles começam a ser meio absurdos. Além disso, começa a ter uma concentração de empresas apostando nessa nova tecnologia no mercado americano. Você lembra quando o ChatGPT realmente começou a ser um pouco mais utilizável? Foi em 2022, mais ou menos? Pois então, desde lá, o S&P 500, o principal índice de ações lá dos Estados Unidos, ele se valorizou praticamente 90%. Só que a maior parte dessa valorização veio apenas de empresas atreladas à tecnologia e à inteligência artificial. Em 2025, esse ano que a gente tá, 80% dos ganhos da Bolsa dos Estados Unidos vieram somente de empresas ligadas à IA. Esse tipo de empresa já representa quase metade do índice S&P 500 em termos de valores financeiros. Apple, Microsoft e Nvidia são os principais motores do índice nesse momento, o que já deixa uma observação verídica de que se uma dessas empresas vier a falhar, a gente vai ver o mercado cair forte. Em compensação, outros setores como energia, indústria e varejo andam meio estagnados por lá. E aí é justamente aqui que entram algumas observações importantes. A primeira delas é que existe muito investimento sendo feito sem gerar retorno real. Praticamente 95% dos projetos de IA não geram retorno às empresas. Na verdade, toda essa narrativa de que IA é o futuro faz com que muitas das empresas invistam por medo de ficar para trás. Só que pouca coisa se concretiza. É isso que diz um relatório falando da inteligência artificial para negócios em 2025. E aí, por trás disso, existe uma teoria muito forte, que seria o financiamento circular entre as empresas. Para você entender o que eu estou dizendo, preste atenção nesse gráfico que viralizou nas redes sociais aqui e é da Bloomberg recentemente. O que é que a Bloomberg quis mostrar aqui? Basicamente, a Nvidia investe na OpenAI. Aí a OpenAI usa parte desse dinheiro para comprar chips da Nvidia. A Oracle é outra empresa que gasta dezenas de bilhões de dólares para comprar mais chips da Nvidia. E a própria OpenAI aqui faz um link com a Oracle de acordos de armazenamento na nuvem, de mais ou menos 300 bilhões de dólares. E essas intercorrelações ficam cada vez mais complexas quanto mais a gente envolve outras empresas do mesmo setor. E quanto mais complexo vai ficando esse ecossistema aqui, isso demonstra que se um ou mais agentes ali vem a falhar, vem a ficar sem dinheiro e ele sai desse ciclo que a gente tá vendo, isso pode simplesmente trazer todo mundo para baixo. Isso aqui tá parecendo como se fosse um jogo de pôquer, onde tá todo mundo na mesa e todo mundo começa a subir as suas apostas, valores cada vez mais altos. Só que ninguém tem uma mão muito boa para isso, é como se todo mundo estivesse aumentando na euforia para tentar ganhar aquele pote maior. E aí quando a gente vai ouvir os próprios envolvidos nessa história toda, eles também estão preocupados. É o caso do Sam Altman, o diretor, o CEO da OpenAI, que admitiu que existem partes do segmento de IA que estão meio infladas nesse momento. A gente olha para o Banco da Inglaterra, o FMI e o JP Morgan, eles emitiram alertas sobre bolhas ao redor disso tudo que poderiam estourar. De forma semelhante, inclusive, com as empresas do .com. O próprio CEO lá do Google comentou que nenhuma empresa estaria imune se a bolha da IA estourar. Então, assim, parece meio óbvio que existe realmente um ecossistema que a gente precisa ter cuidado, aprender as lições com as bolhas que a gente já viveu. E o mais curioso de uma bolha é que mesmo que ela se concretize numa economia, ninguém sabe até quando os ativos continuam se valorizando. Então a gente pode ver o mercado subir por anos a fio ainda. Agora, será que existem argumentos na outra ponta da história também que demonstram que essas empresas estão construindo um arcabouço forte para dar lastro a esses preços e a bolha não estourar, não ter bolha ou pelo menos se cair, cair pouco? E existem alguns fatos por trás. E um dos principais é a própria usabilidade que a tecnologia tem. A OpenAI com o ChatGPT está caminhando para ter um dos crescimentos mais rápidos da história. Praticamente o mundo inteiro já sabe o que é que está acontecendo com a IA e principalmente está usando essa ferramenta para melhorar seu dia a dia. E nisso muitos negócios começam a surgir também. A Anthropic, que é a criadora do cloud, também vem crescendo de forma exponencial. O próprio Google Cloud cresceu 34% no seu faturamento, superando inclusive o YouTube e se tornando a segunda maior fonte de receita do grupo Google. A Azure da Microsoft teve 40% de aumento na receita. Então, assim, existe a promessa, mas também existe um crescimento de dinheiro entrando nessas empresas. O que já torna isso aqui diferente da bolha dos .com, onde a internet era muito incipiente, boa parte das empresas tinham só a promessa, não tinham produto. E ainda assim se valorizava. Hoje, o que a gente tem é Apple, Microsoft, Nvidia, a Alphabet, que são empresas que já têm balanços consolidados, que já têm um corpo de funcionários, já têm uma receita, produtos muito bem consolidados. Então, mesmo que uma bolha fure, isso vai atrapalhar essas empresas, mas o que tudo indica é que elas
elas provavelmente continuariam saudáveis. Além disso, a gente já vê os benefícios da tecnologia, como esse aqui da Forbes, que fala que a IA aumentou a produtividade dos trabalhadores em 14%. Isso aqui ainda em 2023, o que acaba gerando um ritmo de demissões maior do que o de contratações, ou seja, as empresas acabam ganhando uma eficiência financeira com esse processo. Além disso, existem fatores geopolíticos por trás. O Trump, por exemplo, estimula a corrida de IA e cita uma luta amigável contra a China. O Deutsche Bank comenta que se não fosse o investimento em data centers, a economia americana já estaria em recessão, inclusive. Ou seja, essa tecnologia, ela é real. Ela é diferente do que a gente viu de NFT, de metaverso. Naquele cenário ali, essas tecnologias até surgiram com uma promessa, com uma narrativa boa, mas como não teve usabilidade muito clara na prática, elas acabam sumindo. É diferente, de novo, da IA. Você provavelmente está usando, ou no trabalho você conhece alguém que já encontrou alguma solução para melhorar o dia a dia de vocês. Se esse for o seu caso, vamos fazer um estudo aqui nos comentários. Você já aplica a IA? Teve alguma solução que você não precisou comprar de ninguém? Você simplesmente estudando descobriu ali como fazer melhor o seu trabalho ou criou um negócio que já fatura em cima disso? Conta aqui pra gente saber se isso é bolha ou não, se já tá ajudando a vida das pessoas. Então, o fato é que mesmo a tecnologia parasse de evoluir, hoje já daria para transformar a economia. E aí, nisso tudo, a gente tem argumentos contra e a favor dessa história toda. O que é que a gente tem que fazer, então, com a cabeça de investidores agora, pra gente se proteger de uma eventual bolha? E a coisa principal disso tudo é a gente ser extremamente honesto. Tem como saber se isso aqui é uma bolha? Não tem como eu cravar, nem você. E mesmo que a gente acerte, a gente não vai saber quando essa bolha pode estourar. Então a gente precisa separar fatos de opiniões, né? Tudo é narrativa nesse momento. A ideia de vai estourar a bolha é uma narrativa, a ideia de não vai estourar também é uma outra narrativa. Só que quando a gente vai migrar para nossa cabeça de investidores, as narrativas elas não funcionam. Elas só servem para deixar a gente muito mais refém da emoção, seja de ganância, de ganhar dinheiro com esse movimento, ou de medo para simplesmente sair de todos os investimentos nesse momento. E é por isso que na hora de investir, a solução não é adivinhar o futuro. A única forma da gente ter clareza de como investir daqui para frente é através de uma estratégia muito clara. E principalmente uma estratégia sólida. O que é que ela vai fazer? Ela vai analisar os valores justos dos ativos. Ela vai definir limites de quanta exposição você tem que ter, independente se está acontecendo uma bolha, se não está, da política. E principalmente a estratégia clara, ela vai te rebalancear nos teus ativos para você não concentrar teu risco em algum desses fatores. Funciona mais ou menos assim na prática. Você vai definir um modelo de carteira ideal para você, onde você sabe exatamente as porcentagens em cada uma das classes de ativos que você deve ter. Lógico que a quantidade em cada um vai depender do teu perfil, do teu momento de patrimônio. E aí, definido isso aqui, imagine então que agora você decidiu ter 20% da tua carteira em ações internacionais. Ora, as ações dos Estados Unidos subiram pra caramba, se valorizaram muito, puxado pelo movimento da IA. Provavelmente o que aconteceu aqui na tua carteira é que esses 20% nos últimos meses, eles se tornaram 25% até 30%. Ora, qual é a tua principal função como investidor? Você vai começar a fazer os teus aportes, pegar seus dividendos e comprar as outras classes de ativos, que agora são menos do que você queria justamente por causa da valorização do mercado americano. E assim você compra sempre os ativos quando ele cai e não compra mais quando eles sobem, e eventualmente até vende quando eles se valorizam demais. O que é justamente o movimento contra a manada que as bolhas estimulam todo mundo a fazer. É justamente por isso que estratégias claras como essas, que eu acabei de te mostrar, elas apresentam retornos muito acima da média. Nos últimos 21 anos foram mais de 14% ao ano. E mesmo acima da inflação foi mais de 8%, por exemplo. Mesmo com várias crises e várias quedas do mercado acontecendo nesse tempo. Performances assim são suficientes para bater tranquilamente o Ibovespa e o CDI. Tudo porque a estratégia é sólida de verdade, não depende de narrativas nem de previsão do futuro. Então, independente do que esteja acontecendo no mercado agora, se você investe de forma racional, sabendo o que está fazendo, não tem jeito. No longo prazo, a tua performance vai ser positiva. E muito provavelmente as crises vão servir para que você tenha uma grande oportunidade de comprar ativos na baixa. É assim que a gente faz para investir mais de 5 bilhões de reais dos nossos clientes aqui no Clube do Valor. Inclusive, se você está na dúvida de como é que você tem que investir nesse momento, qual é o ativo que você tem que comprar, quais são as classes de ativos mais vencedoras de todas, aí eu te convido a participar de uma sessão de consultoria gratuita, um espaço onde a gente vai dedicar 1 hora dos nossos especialistas de investimentos para olhar para a tua carteira, ver como é que você está investindo hoje, ver se tem algum erro oculto que está roubando a tua rentabilidade ou te trazendo um risco muito grande. E a gente vai te mostrar um plano novo de investimentos totalmente gratuito. E aí, se você quiser dali para frente a nossa ajuda para implementar, a gente te mostra como é que funciona o nosso serviço de consultoria de investimento. Para você participar dessa sessão inicial que é totalmente gratuita, tem um link aqui embaixo que você pode se inscrever. Dito tudo isso, a gente viu as narrativas que dizem que é bolha, as narrativas que dizem que não é bolha e como é que você investe, mesmo em cenários como esse. Agora, para você continuar assistindo os vídeos aqui do canal, eu vou deixar um outro bem similar a esse. E eu, Felipe Almeida, vou estar te esperando no próximo conteúdo.